Olá, seja muito bem-vinda ao programa MCCM. Mulheres curadas curam mulheres. Aqui é onde você vai ter a sua inspiração e a sua motivação para seguir em frente. Nós trazemos histórias reais de mulheres que superaram as suas dificuldades, assim como eu, assim como você. E hoje eu tenho uma amiga muito querida que veio aqui contar a sua trajetória para nós. O nome dela é Ilma Bratz. Seja muito bem-vinda, Ilma. Gratidão, Márcia. Agradeço imensamente de coração o convite. E se eu puder inspirar alguém, eu ficarei muito feliz. Com certeza. Sua história, o seu trabalho já inspira muito, né? A Ilma é administradora de empresas e ela é artesã. Esse é o ponto-chave que traz ela aqui. Entender um pouquinho do que as nossas crianças precisam. Ela trabalha com brinquedos. São brinquedos educacionais, é isso? Sim, eles são educativos e pedagógicos. Algumas pessoas confundem as duas coisas, né? Qual a diferença entre o educativo e o pedagógico? O educativo é aquele que a criança ela aprende sozinha, sem a intervenção de um adulto. Então você só observa. O pedagógico ele é utilizado em clínicas, em consultórios e também em escolas. Ele tem uma função de aprendizado. Então essa é a diferença entre um e outro. Que bacana. Ilma, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. De onde que você vem? Como que começou sua vida? Então, eu nasci numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, né? É o chamado Vale Europeu, né? Cidade de Ibirama. Sou filha de descendentes de imigrantes alemães. Cresci na roça, né? Com 14 anos eu saí e fui morar no maior município de Santa Catarina, que se chama Joinville. Sim. Fiquei lá por quase 4 anos, retornei à minha cidade natal, terminei o ensino médio e fui para Rondônia, porque eu tinha um sonho. Eu queria ser médica veterinária, eu queria cuidar de bichinhos, né? Bichinhos Nossa. pequenos, grandes. E na minha cabeça, se eu fosse para lá, eu teria muito mais chance de conseguir a federal. Em Rondônia, Rondônia, do outro lado Rondônia, do país. E no fim das contas, acabei indo para a lavoura. Então, eu trabalhei na colheita do café, lida de boi, e assim eu fiquei por 4 anos. Sim. Né? Depois de 4 anos, eu fui para a cidade lá mais próxima, que era Ariquemes. Fiquei trabalhando lá por quase 4 anos, então, entre trabalho doméstico, empresas, e comecei o curso de administração. A minha ex-patroa ela chegou para mim e falou assim: eu sei que o teu sonho é ser médica veterinária, mas eu consigo para você uma bolsa parcial pela empresa para administração. E na época tinha um professor lá que ele era o dono da instituição. E ele falava assim que o intuito da instituição era que todos os profissionais que se formassem lá primeiro soubessem ser, o valor do ser para depois ter o valor do ter. Muito bonito. E eu nunca entendi isso. Mas eu vou ser administradora para depois ter alguma coisa. Eu pensava assim, e na verdade o contexto era bem diferente. Então você tem que se sentir algo para depois ser aquilo. Essa que era o ensinamento que ele queria passar. Então, se você quer ser próspero, você tem que se sentir próspero primeiro para depois ter prosperidade. Você tem que se sentir feliz primeiro para depois ser feliz. Sim. Esse é o ser antes do ter. Nossa, que lindo. Gostei. E aí, isso foi lá em Rondônia ainda, né? Isso foi até 2000, entre 2001 e 2008. Aí minha mãe, ela infartou. Teve aquela crise mundial toda, né? Eu acompanhei várias empresas falindo na época. Minha mãe infartou e eu voltei para Santa Catarina. Sim. Até porque eu era a única filha dos 6 que são vivos, né? Que estava longe. Quantos irmãos você tem? Nós éramos em 7, um faleceu pequenininho. Então, nós somos em 6 hoje. 3 casais intercalados certinho. Uma mulher, um homem e por aí vai. E você está em que posição? Eu sou do casal do meio. Eu sou a terceira filha. Sim. Né? Vem uma menina e um rapaz antes de mim. E depois vem um rapaz, uma moça e um rapaz. Legal. Né? E eu tenho uma irmã que ela tem síndrome de Down e autista.
Nossa. que é a penúltima da casa. Eu cuidava dela. Então, quando ela era pequenininha, eu tentava introduzir ela nos afazeres domésticos, né? Orientando de alguma Isso, forma, ela né? sempre me ajudou. Então, ela ajudava a dobrar roupa, ela ajudava a limpar a casa. Ela era pequenininha, ela tinha 2, 3 aninhos, do jeitinho dela, e ela fazia as coisas, né? A gente Sim. sabia que ela era diferente, até porque o Down, ele tem, né, a fisionomia diferente. Mas a gente não sabia que ela era autista também, Sim. né? Ela é nível 2. E quando eu saí de casa, que eu fui morar em Joinville aos 14 anos, a minha mãe começou a tratar ela como um bebezinho. E ela regrediu, né? Então ela ficou fechada naquele mundinho dela, com os brinquedos dela, porque na época não era tão tecnológico como hoje, Sim. né? Mas ela regrediu. E depois, quando eu vim pra cá, em 2010, eu acabei vindo para São Paulo. Então eu falo assim que eu conheço os extremos, né? É o sul, o norte, São Paulo. E às vezes as pessoas falam assim, onde é que é melhor? Não existe lugar melhor. Existem lugares diferentes. O norte tem oportunidade de investimento, né? Sim. Só que as coisas lá são mais dificultosas devido à distância. Sim. O sul é um lugar maravilhoso para se viver, qualidade de vida lá é incomparável. Mas se você quer a oportunidade de crescimento profissional, de crescimento intelectual, educativo, com feiras, com congressos, com ensino, Aí não São tem Paulo, jeito. não tem jeito. É São Paulo, Não né? tem jeito, é aqui, né? Se Sim. você quer se desenvolver dessa forma, é aqui, né? Então eu vim para São Paulo, eu tinha um relacionamento na época que não deu certo por algumas questões aí. Eu digo que é incompatibilidade de gênio, né? Quando não dá certo é porque tem incompatibilidade de gênio aí, então melhor cada um seguir para o seu lado e pronto. Em 2014 eu entrei de volta para o curso de administração. Você havia trancado lá em Rondônia. Isso, eu tranquei lá, mas eu comecei do zero aqui. Sim. Só que o curso era totalmente diferente do que eu comecei lá, né? E nós tínhamos um quesito na faculdade, que era um acordo que nós tínhamos feito, onde nós tínhamos que fazer um trabalho voluntário em instituições, né, em ONGs. Em 2015, nós fizemos a parceria com o Centro de Educação Infantil Menino Jesus, do Jardim São Marcos, da Itapecerica da Serra. Professora Maristela, um beijão para você. Te amo de coração. Ela era professora, coordenadora pedagógica na época. E eles tinham um problema com brinquedos. Por quê? Só se encontrava mesmo, era brinquedos em madeira e plástico. Ou EVA. Sim. E numa creche não crianças até os aguenta. 4 anos, eu não sou especialista no assunto, você deve saber melhor do que eu. Crianças até 4 anos estão na fase oral. Sim. Tudo boca. Boca. Eles querem experimentar, eles querem arrancar, eles querem morder aquela textura, eles querem sentir a textura na boca. Sim. EVA, sem chance. A criança vai arrancar, vai engolir. Vai engolir aquele pedacinho. Então, risco de engasgo e tudo mais. Plástico pode quebrar também. Madeira, se tacar na cabeça do coleguinha, faz um estrago. Aí ela chegou para nós e falou assim, por que vocês não tentam fazer de feltro? Porque eu já era artesã, já tinha dado aulas de artesanato. Eu entrei no mundo do feltro em 2010, né? E eu comecei a pesquisar. E ela falou dos quiet books. O que é o quiet book? Livro quieto. Ou seja, um livro que não fala, ele não tem uma história escrita. É a criança que cria e interage com o livro. São aqueles livros que tem pecinhas para montar, Esse aqui é um tipo de quiet book. Sim. Né? E o que acontece? Não existia na época. Hoje nós temos um boom enorme de brinquedos na internet. Naquela época não tinha. Até foi desenvolvido, uma colega nossa desenvolveu, mas com peças muito pequenas. Então não pôde ser aproveitado, foi encaminhado para outra instituição. Mas nós fizemos quebra-cabeça, fazia dedoche, fazia fantoche, fazia bonecas de pano, o que estava dentro do nosso
O que tinha de material Isso, ali. que estava dentro do nosso acesso na época, Sim. até porque meus colegas do grupo, eles não eram artesãos, então eu tinha que ensinar eles como produzir, explicar, olha, você tem que costurar bem costuradinho, porque senão pode arrancar, pode engasgar, pode engolir, e nós não queremos ser responsáveis por um incidente com uma criança. Exato. Quando foi em 2020, eu tinha parado nessa época com o artesanato, só estava atendendo mesmo a Menino Jesus. Em 2020, com a pandemia, eu sofri um acidente. Eu estava voltando de um trabalho que era freela e eu fui atropelada numa faixa pedestre Nossa. por uma moto que veio a 60 km por hora. Nossa. Graças a Deus, assim, eu falo que eu não tenho um anjo, eu devo ter uma dezena e que Deus não botou a mão, ele se jogou, porque pelo acidente muitas pessoas não conseguem acreditar como eu saí praticamente ilesa. Eu não tive fratura, não tive traumatismo, não passei por cirurgia. Ele bateu com o pedal na minha perna e esmagou um nervo que vai pro pé. Nossa. Então eu fiquei 3 meses sem pôr o pé no chão. Sim. 1 mês com o pé roxo, né, quase preto, porque rompeu veias internas. Então, para aquecer, eu colocava ele na água quente para manter a circulação. E 17 pontos na cabeça. Então, eu tenho uma cruz no couro cabeludo, né, que às vezes dói muito, nessas mudanças de temperatura dói bastante. E 5 dias antes, assim como eu falo que Deus não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo de qualquer jeito, né? Sim. E 1 semana antes eu tinha me inscrito num curso de feltro, da escola de feltro. Por quê? Eu já estava com vontade de voltar e eu percebi que eu tinha ficado para trás. Esses 5 anos que eu fiquei parada, evoluiu muito o feltro. Mudou demais, né? Muitas técnicas novas, muita novidade. E eu tinha me inscrito na escola de feltro. E aí foi a deixa, né? Aí eu sofri o acidente. Teve que ficar em casa. Tive que ficar em casa 3 meses praticamente imobilizada, né? Porque eu não conseguia andar. Vamos pra internet. E eu fiquei assistindo aquelas aulas inteiras. E assim, algumas pessoas elas entram num curso, elas começam do final pro começo, né? Então a técnica mais elaborada e vai lá pro comecinho. E eu fui lá no comecinho, da época que eu fazia, né, antes de parar. E eu fui acompanhando e lá tinha alguns brinquedos. Eu cheguei a fazer um dos livros que estava lá. Tem um outro que ele era uma maleta, né, de placas sensoriais. Eu transformei num livro também, eu cheguei a vender alguns, né. Mas não tinha muita opção do brinquedo. Porque dentro da faculdade, como eu fiz administração, você analisa os nichos de mercado. Sim. Né? Qual que é a deficiência hoje no mercado? E a deficiência era muito grande de brinquedo. Né? É fácil você ir lá na prateleira pegar um brinquedo industrializado. Mas como você vai trabalhar com ele, com a criança? Né? Às vezes ele não atende a especificidade daquela criança. Sim. Né? Não vai atender o que exatamente aquela criança precisa. Aquela necessidade específica. E no brinquedo artesanal, não. Então, se você chega para mim e fala assim, Ilma, eu preciso de um brinquedo, um quiet book, uma placa, alguma coisa que tenha isso, eu consigo fazer para você personalizado. Sim. Né? É com textura, é com fechos, é com a técnica que você precisa, né? A modalidade que você precisa. Eu preciso que tenha essa ou aquela atividade. Eu consigo montar para você. Que bacana. E você faz também produtos para psicólogos, né? Porque eles usam muito esses brinquedos específicos para fazer as análises. Exatamente. Então, eu preciso trabalhar emoções. Você me fala o tipo do projeto que você quer e eu consigo desenvolver para você. Né? Eu quero as emoções que são exatamente aqueles personagens lá da TV. Eu consigo fazer com aqueles personagens. Eu não quero usar os personagens, eu quero usar outras carinhas. Eu posso fazer de bichinho, eu posso fazer de flores, né? De figuras geométricas. O que você precisar, eu consigo adaptar.
Que bacana. E você faz também bonecas, né? Personalizadas. Faço bonecas também. Me lembro de uma foto que você me mandou, que me marcou muito, que era um casal e uma criança. Isso, eu já fiz. Já fiz um professor de judô, um professor de karatê, a pessoa me manda a foto, e eu até brinco que eu fiz o Sansei Batatinha, né? Que a noiva dele me mandou a foto, e ela falou assim, ai, mas ele é gordinho. Eu falei, não tem problema, eu faço ele gordinho. E carequinha também, tá? É muito Aí quando ela bacana. viu, ela falou, nossa, ficou igualzinho, que era para incentivar as crianças a lutarem o karatê. Muito bacana. E desses brinquedos que a gente trouxe aqui, cada um tem uma faixa etária específica. Como é que funciona isso? Sim, cada um ele pode ser trabalhado com uma faixa etária. Esse primeiro, que é a paleta, Esse aqui. ele é indicado a partir dos 2 anos. Por quê? E com supervisão, nessa idade com supervisão, por causa dessa mola do pregador. Ah, é um pregadorzinho, Isso, né? por mais que ele esteja preso de um lado, né? Então pode correr mas ele é com supervisão. Então ali você trabalha muito a pinça. Que é esse movimento. Exatamente, principalmente, que é importantíssimo tanto para alimentação quanto para a escrita. E depois você pode introduzir as cores. Sim. Também, né? Trabalha cores primárias, primeiro identifica qual é a cor que tem ali, depois você pode trabalhar cores primárias e pode ir além. Colocar dentro de recipientes essas cores e por meio delas você fazer misturas e descobrir novas cores. Sim, já vai identificando. Né? E aí ele começa por ali, né? É o básico do básico. Mas como ele é paleta, então ele leva para a parte das artes, da pintura mesmo. Exatamente. Então você tem como fazer as misturas, né, de tintas mesmo, e ir descobrindo novas cores com aquelas tintas. Né? Esse aqui, ele já é indicado para bebês. Pode pegar. Esse é um quiet book. Esse é o Ele é tipo de considerado quiet book. um quiet book. Tá. Ele é considerado um quiet book. Esse é um quiet Ele book de solta, texturas. O que é? Ah, olha só. Esse você pode trabalhar com bebês. Aí tem uma textura diferenciada. Isso, a cada bichinho ele tem uma textura. Né? Então, por que ele tem um alinhavo? Ele tem uma parte ali que não é indicada para bebês brincarem sozinhos. Tá? Porque se a criança colocar na boca, ela pode arrancar a lantejola. Né? Então, os olhos são botões, são pregados, não é colado. Então, a gente tem esse cuidado. Não tem o perigo, né, de soltar. Esse é um botão de pé, né? Ele tem um pezinho. Então, se você pegar atrás, ó, tem um nozinho ali, que ele tá bem costurado. Sim, é verdade, eu tô sentindo. Né? E o da lantejola, que você é o falou... ouriço, que a lantejola o ouriço, ó. é a lantejola reversível. Então, pode ocorrer acidentes se a criança brincar sozinha e colocar na boca. É mais difícil colocar na boca porque ele está distante. Sim. Né? Mas ele é para trabalhar texturas. E você pode usar no tummy time também, que é quando o bebê ele fica de bruços. Antes de engatinhar, que ele fortalece o dorso. Né? Então, você deixa a criança por alguns minutos de bruços, dependendo da idade, começa com poucos minutos e depois vai aumentando. Que é a parte do estímulo, Isso, ele vai olhar, é colorido, chama atenção. Exatamente, então você tem como separar, né, o livro, colocar as plaquinhas na frente dele e ele vai ficar olhando e ele vai se erguendo, então fortalece todo o dorso, toda a musculatura, que é um preparo para o engatinhar depois. Sim. Né? Eu vejo, às vezes, crianças que ficam o dia inteiro no bebê conforto. Eu falo, pelo amor de Deus, coloca essa criança no chão. Deixa se mexer, deixa virar. Eu falo assim, joga no chão, larga no chão. A criança precisa se movimentar. E até que idade que você faz esses brinquedos? Não tem idade. Não tem idade. Depende do estímulo que você quer proporcionar. Esses daqui que a gente mexeu agora são para a primeira infância, né? De 0 a 2. Exatamente. A primeira infância geralmente é considerada até os 4, né? Muitas pessoas consideram até os 4, porque depende do desenvolvimento de cada um. Vamos supor, se você tiver uma criança atípica, você não tem como mensurar o desenvolvimento dela dentro da idade. Sim. Porque temos crianças aí com 12 anos que o desenvolvimento intelectual delas às vezes é de 2. Sim. Né?
Então, não tem como mensurar exatamente a idade. Aí depende da tua intervenção. Que nem crianças com TEA, elas têm muito problema com textura. Sim, Então, esse livro aqui, você pode trabalhar às vezes com uma criança de 10 anos. entendi. O Né? TEA é o autista. Isso, autista, né? Então, você pode trabalhar com uma criança de 10, 12 anos, às vezes, por causa das texturas. O leãozinho ali, por exemplo, é um boca do palhaço, né? É um tiro ao Isso. alvo com Exatamente. bolinhas. Aí, quando o bebê é pequeno, para ele colocar a bola. Sim. Né? Então, o movimento de colocar a bola. Então, você vai trabalhar lateralidade, você vai trabalhar a dimensão, Própria textura, a própria né? textura, o tamanho, né? Sim. À medida que a criança ela vai crescendo, aí você vai colocando desafios. Uhum. As bolinhas elas têm numeração. Então, exatamente como foi pensado. Geralmente a pessoa fala assim, mas para que bola com um número? Porque aí você pode fazer competição entre crianças. Uhum. Você tem a chance das O 5 número bolinhas. tal é da de tal criança. Não, você pode ser assim, ou então você dá as 5 bolinhas para a criança. Quantas você acertou? Vamos somar. Então você trabalha matemática. Trabalha numeração, trabalha Exatamente. vocabulário, é uma série de E coisas. você pode né? trabalhar matemática. Quantas bolas você acertou? Ah, eu acertei 3. Então vamos pegar um número e vamos somar esses Sim. números. Ah, eu muito acertei legal. 1, 2, 3. Quanto que vai dar? É uma infinidade Dá de 6. Ah, mas aprendizagens. ele acertou a 5 e a 2. Deu 7. Então ele ganhou de você porque a numeração das bolas dele é maior. Legal. Tem uma infinidade de questões, né? Isso. E esse cubo, Esse cubo é um dos meus xodozinhos, né? Na verdade, tirando a paleta, todos os aqui são num curso, né, que eu fiz, que as professoras são maravilhosas. esse aqui é um dentinho, é isso? Isso, Cariado por causa exatamente. do chocolate, Dos doces, do dos doces. docinho. Olha só. E aqui para estimular também. Aí aqui tem a escovinha A e a escova e a pasta, pasta, que é para escovar os dentes. né? Tudo para pôr e tirar. Exatamente. Muito legal. Ele é para trabalhar a saúde bucal, né? Uhum. O que deixa o teu dente feliz? Você comer comida saudável. Que mais? Ah, meu dente é tortinho, então provavelmente você vai ter que usar um aparelho. Essa língua ela estica e puxa. Ah, Ação e reação. Então você trabalha também ação e reação, né? que legal. Porque às vezes a gente lembra só de escovar o dente, mas tem que escovar a língua também, Verdade. né? E, por exemplo, se alguém quiser algum produto específico, no caso esse daqui pode ser utilizado por um odontopediatra. Sim, odontopediatra, as escolas de educação infantil, a própria família em casa, né? Eles podem pedir algo específico para você. Sim, aí dá para trocar as cores, trocar os Aqui o dente saudável, elementos. porque tá comendo frutas. Lembrando que sempre tem que escovar o dente depois. É, A fadinha do dente. muito né? legal. E aqui você cria isso tudo, você pesquisa. Eu sei que você tem um hiperfoco em tudo que você faz. Então, quando você vai desenvolver um projeto, você pesquisa bastante, né? Esses aqui, tirando da paleta, que é um projeto da internet mesmo, né? Esses 3 aqui, eles são num curso de brinquedos, né? Que é da Elaine Oliveira. Não tenho vergonha de falar, porque eu amo ela de paixão, né? Esse aqui é da Renata Pinheiro, é uma das professoras muito queridas. Esse é da Carol Mello. E aquele ali é da Débora Pontes. São várias professoras dentro do mesmo curso. E esses eu fiz de acordo com o curso. O das texturas eu mudei alguma coisa. Sim. Né? Então, nós temos essa liberdade de fazer adaptações. O que acontece? O curso, ele prepara você. Então, esses eu fiz de acordo com o projeto do curso. Só que se eu quiser falar assim, se você chegar para mim e falar assim, eu não quero um leão, eu quero um urso. Eu consigo adaptar para o urso. Sim. Então, eu tenho a base do projeto no curso, mas eu consigo fazer as minhas adaptações para outros personagens. E você acha que toda essa sua trajetória, mesmo estudando a administração, trabalhando na lavoura, em tantas coisas diferentes, você se achou nessa questão dos brinquedos?
Exatamente. educativos. Por quê? Como eu tive uma infância de limitação de brinquedo, eu tive que criar os meus brinquedos. Então já Então, começou dali. então eu fazia bonequinha de sabugo de milho, cabelo de palha de milho. Eu inventava as minhas histórias. Na época, um dos desenhos que era muito famoso era o Caverna do Dragão e os Thundercats. Então a gente fazia buraquinhos no barro, né, no morro, e inventava histórias. E hoje o que eu vejo? As crianças elas estão muito na tecnologia. Não é que as crianças estão mais inteligentes do que nós éramos. Elas têm mais facilidade de encontro à tecnologia. Porque já nasceram nesse meio, Já né? nasceram nesse meio. Só que para resolver outras questões, às vezes eles não vão ter a mesma capacidade que eles têm com a tecnologia. Exatamente. E o estímulo para a imaginação, o estímulo do brincar, principalmente na primeira infância, ela é extremamente importante exatamente para a criança, quando adulta, ela tem mais facilidade de resolver desafios. Sim, Né? exatamente. Então, hoje, na faculdade, até as pessoas elas diziam assim, ai, mas você é chata, você questiona demais. Mas é porque eu não via só a árvore, eu via o contexto. Sim. Então eu via a floresta. Poxa, se eu derrubar essa árvore, qual vai ser o impacto que isso vai causar no entorno? Essa árvore, ela tem ninhos de passarinho. Né? Tem então, várias questões, né? exatamente. E isso, a tecnologia, ela te poda. Se a criança, Já dá tudo pronto, você não tem que pensar. Exatamente. Então a criança, ela vai, quando ela está muito no tecnológico, ela aceita aquilo lá fácil. E eu tive um grande professor que ele dizia assim, sempre questione. Sim. Que foi meu avô. Então, às vezes a gente saía, tem uma ideia, com 5 anos ele me deu uma enxada de presente. Por quê? Porque ele queria companhia para ir para a roça. Não é que ele queria que eu trabalhasse, ele queria companhia para ir para a roça. Sim. Então, como ele já era um senhor de idade, né, às vezes a gente sentava e ficava olhando as nuvens passar. Aí ele dizia assim, aquela nuvem tem que formato? Então, eu via gatos, eu via elefantes, eu via casas, eu via de tudo dentro das nuvens. E isso é uma forma de estimular o desenvolvimento do pensar, da criatividade. Exatamente. E ele era uma pessoa que ele andava descalço e ele não usava relógio. Às vezes o céu estava super limpo, ele olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, vem temporal. Mas, opa, como assim vem temporal? O céu está limpo. Corre para casa, vai fechar a casa porque vem temporal. E no sul, os temporais, eles são com muito vento, né? Sim. E hoje, o que eu percebo? As crianças não andam nem descalço no chão. Não pode Criança sujar. precisa se sujar, criança precisa criar imunidade, né? Então, claro, não vou falar assim, você vai largar a criança lá na chuva o dia inteiro. Não, ela vai se molhar na chuva, vai tomar um banho quente e vai colocar uma roupa quente. Aí ela não vai resfriar. Sim. Né? É permitir um pouquinho mais, né? Exatamente. É o que eu falo, eu não sou especialista no assunto, mas eu cuidei de crianças desde os 7 anos de idade. Né? Cuidava dos meus irmãos, depois fui babá várias vezes. E eu tenho até interesse em estudar essa parte do desenvolvimento e tudo mais. Só que quando eu estava na faculdade, que eu vi as crianças lá interagindo com os brinquedos e aquilo estimulava ela, eu falei, cara, por que não? Né? Por que não tirar as crianças das telas e trazer de novo para o lúdico? Tirar um pouco das telas e trabalhar a cabeça, fazer funcionar aquilo ali. Perfeito. Né? Então, hoje, mas aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu trabalho o dia inteiro fora, eu chego em casa cansada, o meu filho exige de mim. Eu entendo tudo isso, né? Entendo toda essa parte. Mas ao invés de você dar uma tela para o teu filho, por que você não dá algo que estimule ele a criar? Perfeito. A não ter tudo pronto. Né? Dá uma massa de modelar, então. Perfeito. Né? Dá uma massinha de modelar, não precisa ser exatamente um brinquedo artesanal. Pode ser mesmo um brinquedo industrializado, mas pode desde ser uma massinha que faça em casa também, né? Pintar. Sim. Deixa a criança pintar livre. Ali não pode. Ah, mas riscou a parede, pelo amor de Deus. Hoje existem canetinhas que são laváveis e não é tão caro o Existe acesso. a tinta de parede que é lavável. Né? Mas assim, existem canetinhas que você pode lavar. Hoje já tem no mercado. Então, adquire essa.
né? Não é um valor tão exorbitante. Deixa a criança pintar a parede. Põe lá no banheiro, deixa pintar o piso do banheiro, depois você vai lá e lava. Ilma, você conhece o MCCM desde a sua fundação, você participa com a gente. Aliás, todas as lembrancinhas dos encontros, quem faz normalmente é a Ilma. Eu começo a pensar qual é a temática, ela já vai lá e já cria as lembrancinhas, é incrível. E você sabe dos nossos pilares de desenvolvimento e hoje você demonstra a total e real possibilidade do desenvolvimento de potencialidades, que é você saber aquilo que você faz bem, aquilo que te faz feliz e poder viver disso. Hoje você é uma autoridade nessa questão dos feltros, não só de brinquedos, né, como também das bonecas, os bonecos, decoração. Gente, vocês não vão acreditar, qualquer dia eu posto uma foto, eu tenho um urso de 1,60 m, né, Ilma? Ele é enorme, ele é gigante, a Ilma que fez. A gente fez, foi um projeto em conjunto, mas ela que pôs a mão na massa. E é incrível, né? E o que você teria de mensagem para essas mulheres que querem desenvolver, que não encontram um caminho, que passam por essas dificuldades, mas têm o seu sonho de fazer aquilo que elas amam para viver disso? Em primeiro lugar, quem quer consegue. Por maior que sejam as dificuldades, você vai engatinhando e uma hora você chega lá. Se você realmente quer isso, não desista do seu sonho. É a primeira coisa. A segunda, não para no tempo, né? Eu conheço várias artesãs que, assim como eu, começaram lá atrás, pararam no tempo. Eu mesma cheguei a parar. Estuda, se capacita, porque o mundo ele exige isso, em qualquer área. Ah, mas hoje é tudo tecnologia. Sim, concordo. Hoje a tecnologia é a tecnologia que está rendendo o faz-me rir, como diz o outro. Mas nós chegaremos num tempo em que isso aqui um robô não vai conseguir fazer. De jeito nenhum. Mas hoje já não faz também, né? Nunca é igual. Nós chegaremos num tempo onde a essência humana será muito mais valorizada do que o tecnológico. Então, se você tem uma vontade, eu quero ser terapeuta, eu quero ser analista de comportamento humano, eu quero ser artesã, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Desde que envolva o teu sentimento, segue em frente. Você vai encontrar desafios, você vai encontrar muitos nãos, você vai encontrar muita porta fechada, mas não desiste, segue em frente. Que lindo, perfeito. E eu soube que a gente vai ter uma novidade hoje, né? Tem presente? Tem presente. Qual que vai ser o nosso presente? Vamos lá. Bom, me pediram, né, para ceder um dos brinquedos para sorteio. Então, eu vou deixar a Márcia escolher qual que ela deseja, né, sortear. Duro porque eu quero tudo, né? Pode ser esse quite aqui? Pode. Tão lindo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nosso programa, hoje, domingo, vai ficar fixado no nosso Instagram a postagem do programa. Você vai lá, @rede.mccm e comenta artesanal. E você vai ser sorteado. Nós vamos sortear no final da segunda-feira, à noite, às 8 horas da noite. Nós vamos sortear todos aqueles que comentaram artesanal, vão participar do sorteio para ganhar esse pequeno quite book aqui, ó. Isso, mostra lá. Mostra lá. Tá? Ele vai ser... a gente vai fixar essa mensagem lá no Instagram, rede.mccm. Vai lá, comenta, convida as pessoas, marca, indica e você vai participar desse sorteio. E vai chegar aí na sua casa, tá bom? E Ilma, como que as pessoas podem te encontrar? Já deixa o @, deixa todas as suas informações. Podem me encontrar pelo @baby.babyetoys. baby.babyetoys. Vai Isso. aparecer ali debaixo depois. Quem quiser comprar algum produto, quem quiser encomendar ou conhecer um pouco mais, é só entrar nas suas redes sociais. Isso. Ou então, pessoalmente, né?
pode me encontrar às sextas-feiras na ACAIS. Eu estou toda sexta-feira de plantão na ACAIS, que é a Casa do Artesão Tapicerica da Serra. Ok. No centro de Tapicerica, né? Isso, lá na EMAC, ao lado da Igreja Matriz. Perfeito. Gratidão por você dividir essa história com a gente. Uma história realmente de ir atrás dos seus sonhos, né? Muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade e quem sabe até uma próxima. Obrigada. Bom, gente, então não esqueçam, eu vou fixar um post lá no Instagram para você concorrer ao sorteio desse quitebook feito pela Ilma Bratz, tá bom? Gratidão a todos. Por hoje é só, o nosso programa chega ao fim. E eu agradeço a presença de todos aqui. E vão lá, marca as nossas redes sociais e vem participar. Gratidão.